porque o assunto hoje, no nosso momento de saúde, é importantíssimo. A gente precisa entender que algumas doenças podem e devem ser evitadas. Hoje, dia 28 de julho, é o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. Uma doença que a gente sabe significa sempre um problema sério para a saúde pública, né? No caso da hepatite, ela pode se manifestar de várias formas. É uma infecção que atinge o fígado, causando alterações leves e às vezes até mais graves. Na maioria das vezes são infecções silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas. Tem uma taxa de mortalidade de aproximadamente 1,4 milhões de pessoas anualmente no mundo, seja por infecção aguda ou um câncer hepático, né, evoluindo, uma cirrose associada. Quem explica melhor sobre o assunto é o médico infectologista Dr. Marcelo Neubauer. Seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui. É uma alegria te receber. Vou sentar aqui ao seu lado para a gente conversar um pouco sobre hepatite. Perfeito. Existem vários tipos de hepatite. Sim. Se a gente pensar somente nas hepatites virais, porque existem as hepatites que não são virais, são hepatites químicas, vamos dizer assim, causadas por álcool, alguns medicamentos, mas vamos deixar essas de lado. As hepatites virais são descritos 5 vírus diferentes, o A, o B, o C, o D e o E. E cada uma tem sua peculiaridade. A hepatite A, ela é aquela hepatite que a gente via muito em crianças, ela dá uma forma aguda. Então começa com quadro de dor abdominal, enjoo, diarreia. Lá para o 3º, 4º dia, a pessoa fica amarela, a urina fica cor de Coca-Cola e as fezes ficam brancas. Normalmente dura 1 semana, 10 dias. Se não complicar, ela é autolimitada, a pessoa se cura e se torna imune pelo resto da vida. A hepatite B, ela não costuma dar uma forma aguda muito importante, mas ela é uma doença que cronifica. Eu vou falar da cronificação mais para frente, porque eu já aproveito e falo. A hepatite A, eu já me esquecido, ela é transmitida por alimentos contaminados pelo vírus. Normalmente, a pessoa que adquire esse vírus elimina o vírus nas fezes. Se essas fezes contaminarem alimentos, a pessoa, ao ingerir esses alimentos, adquire a doença. Já a hepatite... Deixa eu só te fazer uma pergunta, Claro. Então, já que você voltou para a gente falar um pouquinho sobre a contaminação. A hepatite A, que a gente via comumente, acho que muito na minha geração, em crianças, hoje em dia a gente não vê mais. Por quê? Vacinação. Só para vocês saberem, tá? Vamos seguir. Hepatite B. A hepatite B, que também tem vacina, ela é uma hepatite que ela tem a transmissão muito parecida com a transmissão do HIV. Então, transmissão sexual, transmissão por transfusão de sangue, transmissão por compartilhamento de agulhas, que é uma coisa que hoje em dia a gente vê muito pouco, e transmissão vertical, quer dizer, da mãe para o bebê. É uma doença prevenível por vacina, tem medicamentos que se usa na gestante para diminuir o risco dessa transmissão para o bebê. E ela é uma doença que ela faz uma fase aguda muito, muito sem vergonha, muitas vezes passa despercebido, mas ela vai cronificar. Já a hepatite C, ela não tem prevenção. Ela não existe uma vacina contra a hepatite C. Ela não costuma dar forma aguda, ela vai direto para a forma crônica. A hepatite D... Só um minuto, ela vai direto para a forma crônica. Ou seja, a pessoa já vai ter sintomas? Não, o que acontece? As hepatites crônicas, elas são assintomáticas. Elas são assintomáticas. Por décadas. E aí ela vai direto fazer uma interferência ali no fígado da pessoa? Exatamente. O que acontece? O nosso fígado, ele é extremamente resistente à agressão aguda. Mas ele não é tão resistente assim à agressão crônica. Com o passar dos anos, aquele processo inflamatório que tanto o vírus B quanto o vírus C provocam, aos poucos, à medida que vão morrendo, no começo, morrem células do fígado, os hepatócitos, e eles são repostos. Só que com o passar dos anos, você começa a trocar hepatócitos por fibrose, por cicatrizes. Isso vai se mantendo até a hora que essas cicatrizes formam a cirrose hepática, que é quando vão aparecer os primeiros sintomas. Para você ter uma ideia, a maior fonte de diagnóstico de hepatite B e de hepatite C hoje são os bancos de sangue. A pessoa não tem nada, vai doar sangue, é feita uma triagem,
faz-se o diagnóstico, encaminha-se o paciente para tratamento especializado. Você disse que a hepatite C ela não tem prevenção, ou seja, não tem vacina para hepatite C, mas ela tem a contaminação como? Igual de hepatite... Na verdade, a transmissão da hepatite C, ela pode ter uma transmissão sexual, mas é menos frequente, ele é menos transmissível por via sexual. Transfusão de sangue, compartilhamento de agulhas, parecido com a hepatite B. Nós mulheres temos um medo gigante de transmissão de hepatite por conta da alicate, da manicure. É um risco? Hoje em dia não mais, porque é muito difícil hoje um local minimamente razoável que não tenha uma pequena autoclave para manter esse material limpo. Se você tiver... se você não se sentir segura, recomendo que tenha o seu kit. Leve o seu kit quando... Precisa? Sim. Tá vendo? Outra dica também. Então, e agora a D? Como é que a hepatite D, mais conhecida como hepatite delta, ela tem uma peculiaridade. O vírus da hepatite delta, ele não é um parasita do fígado. Ele é um parasita do vírus da hepatite B. Então você pode adquirir o vírus da hepatite delta de duas maneiras. O que a gente chama de co-infecção, quer dizer, o paciente adquire o B e o delta juntos. E aí o que ele vai ter uma hepatite crônica, só que mais acelerada que a da hepatite B normal. Então a evolução para a cirrose é mais rápida. Ou pode ter o que a gente chama de superinfecção. Ele já tem o vírus da hepatite B e depois ele adquire o vírus da hepatite delta. E aí o que se tem é uma hepatite aguda dramática, quase sempre fatal. Na hepatite D, se a pessoa tomou a vacina da B... Ela está protegida. Ela está protegida. Ela está protegida porque você não pega o vírus B. Tá. Ele precisa do vírus B para poder... Então, olha, a gente tem vacina para hepatite A, tem vacina para hepatite B e, consequentemente, a D. Delta. Né? E ficar atento porque, pelo que a gente entendeu, a hepatite C, ela é contaminada por materiais cortantes. E isso, transfusão de sangue. Transfusão de sangue, o risco não é zero, mas hoje está muito próximo de zero por causa da melhora da qualidade dos testes que são feitos. São testes extremamente sensíveis. Então, mas o risco ele não é zero. Se você é professor, eu tenho certeza que você não sabe que pode ganhar dinheiro com isso aqui. Imagine só. Dos 4 tipos da hepatite e de como é que as pessoas se contaminam. Agora vamos falar... Faltou um tipo, que é a hepatite E. Tem a hepatite E. A hepatite E ela é incomum no Brasil, a forma de transmissão dela é muito parecida com a hepatite A, que é a transmissão fecal-oral. Também só faz fase aguda, ela não cronifica, mas ela não é comum. Já aconteceram casos no Brasil, mas ela é típica do Sudeste Asiático. Tá. Bom, sabendo desses tipos, sabendo da prevenção, vamos falar agora do tratamento quando ela acontece, né? Hepatite A, o tratamento é tranquilo? Depende. A hepatite A ela não tem um tratamento específico, não existe um antiviral contra a hepatite A. A hepatite A nas crianças, normalmente é uma doença tranquila, autolimitada. O que preocupa é o adulto. Porque o adulto, ele faz quadros mais graves e ele pode fazer um quadro que se chama fulminação. Quer dizer, o fígado ele é totalmente destruído e esse paciente precisa ir para um transplante de fígado de urgência. Meu Deus! E normalmente a fila de transplante de fígado ela não é uma fila por ordem de entrada, ela é uma fila por gravidade. O paciente com hepatite aguda grave, quando ele entra na fila, ele já entra nos primeiros lugares da fila, porque são quadros dramáticos, são quadros de terapia intensiva, o paciente entra em coma rapidamente, o fígado para de funcionar, como o fígado para de funcionar, para de produzir substâncias que fazem a coagulação do sangue, o paciente começa a ter hemorragias espontâneas e se não transplantar, ela é fatal. E... gente, tem vacina. A vacina protege. A pessoa que tomou vacina, ela não tem mais risco de pegar a hepatite ou, se pegar, pega de uma forma mais branda? Todas as vacinas, pensando em hepatite A e hepatite B, tem uma eficácia acima de 98%. Super eficiente. E assim, em termos de custo-benefício, não tem nem o que dizer. Nem o que falar. Vacina disponível no SUS. A gente toma quantas vezes? É uma dose só? Tem que repetir? A de hepatite A é dose única, ela é feita normalmente no primeiro ano de vida, mas se você, adulto, se você
Se você, adolescente, descobre que tem sorologia negativa para hepatite A, pode se vacinar em qualquer momento da vida. Esse é o exame mais engraçado, porque toda vez que a gente faz, vem lá, sorologia para hepatite A, e vem positivo. Aí você fala, meu Deus, estou com hepatite. Não, mas é porque quando a gente toma... sorológica. Quando a gente toma vacina, vai sempre aparecer positivo. Exatamente. Apareceu negativo, tem que tomar vacina. Tem que tomar vacina. Perfeito. Já para a hepatite B. A hepatite B e a hepatite C, elas têm antivirais para tratá-las, tá? São tratamentos altamente eficientes. No caso da hepatite B, não está indicado em todos os casos, tá? Porque a hepatite B, ela pode cronificar de duas maneiras. Ela pode cronificar a pessoa ser portadora do vírus, mas não ter agressão ao fígado. Então, essa pessoa a gente acompanha, vai acompanhando ao longo do tempo. Ou pode cronificar com agressão ao fígado, essa tem indicação de tratar. Tem tratamento antiviral, alguns desses medicamentos são medicamentos usados também na AIDS, então são medicamentos plenamente disponíveis na nossa rede pública. E o tratamento ele é altamente eficaz em curar a hepatite. Já a hepatite C também tem vários tratamentos, é um tratamento mais complexo, é um tratamento bem mais caro, mas que também é amplamente fornecido no SUS. Maravilha. E nas duas situações, chance de cura? Sim, boas chances de cura. Boas chances. A pessoa tratando adequadamente, o tratamento às vezes ele não é muito bem tolerado, são remédios que dão muitos efeitos colaterais, mas a chance de cura é altíssima. Perfeito. E o ideal é quanto mais precoce se faz o diagnóstico, melhor o prognóstico do paciente. Porque a agressão ao fígado já estabelecida, ela reverte muito pouco. E a hepatite D é o mesmo tratamento da hepatite B, né? Exatamente. Essa sempre tem indicação de tratar. Vamos lá, doutor, obrigada por esperar, viu?